porque Ele é bom e a sua fidelidade dura para sempre, amém? Pode se sentar dando glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Meus irmãos, talvez vocês não saibam, mas nós tivemos 2 estreias aqui hoje. Olha que coisa linda. 2 estreias da mesma família. Amém, Jesus. Da família Pimenta. Glória a Deus. Amém? Martins Pimenta, ou Pimenta Martins. Tanto faz. Amém. É dessa família abençoada, né? Cadê o B? Ele foi no banheiro. Tá? Ah, tá. Glória a Deus. B estreou hoje na bateria. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Salva de palmas para Jesus pela vida do B. Você pensa que é fácil tocar para um monte de gente que está olhando, te olhando ali? Mesmo sendo ninguém, é difícil. Meu Deus, é verdade. Bateria é muito desafiador. Já fiz bateria, eu sei como é, com certeza, né? E a irmã Ritiele também, né? A Ritiele também hoje ministrou a palavra do ofertório. Que bênção! Primeira vez, falar em público não é fácil, é desafiador, né? Mas quando a gente faz para o Senhor nos sustenta. A única coisa que Ele precisa é de um coração disponível para fazer a obra. Amém? Amém. Amém, Ju? Amém, glória a Deus. Ô, Lulu, muito obrigado pela água, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Meus irmãos, eu amo ministrar a palavra, eu amo buscar a presença do Senhor, eu amo ouvir a voz do Espírito Santo. Porque quando a gente faz isso, a gente está em comunicação direta com o nosso Criador. É algo muito forte que se estabelece quando a gente para ouvir a voz de Deus. E o Senhor fala conosco o tempo todo. E eu estava buscando essa palavra para ministrar hoje e o Espírito Santo falou ao meu ouvido sobre milagre. Aleluia. Você está precisando de um milagre? Você está precisando viver algo novo na sua vida? Deus vai te entregar esta noite de maneira poderosa. Amém? Porque é para honra, glória e louvor do nome dele. Amém? A Ritiele falou algo aqui que me surpreendeu muito, me impactou muito, né? O testemunho de vida da família. Quando, no momento de necessidade, seria natural nós deixarmos de devolver o dízimo. Muitas pessoas fazem isso, né? Mas quando a pessoa ela é de fato impactada pelo Espírito do Senhor, quando ela entende o valor, o peso espiritual de um princípio, ela sabe que Deus sustenta. Ser dependente do Senhor é fácil quando as coisas estão bem, quando está tudo fluindo, quando os clientes estão aparecendo, mas o desafio é quando as portas estão fechadas. Nós, de fato, mostramos quem somos, não para o Senhor, não para as outras pessoas, mas para nós mesmos. É quando os desafios estão batendo a porta. O desafio também bate às nossas portas, sabia disso? Para que nós possamos testar a nós mesmos a nossa fé, a nossa fidelidade naquele momento de dificuldade, de tribulação. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida que se o inimigo ele se levantar com dificuldades e desafios, o nosso Deus que está dentro de você te fortalecerá ainda mais para você passar pela prova dando glória a Deus e aumentando a sua fidelidade com o Senhor. Amém. Eu quero profetizar na sua vida que Deus vai te usar para esbofetear a cara de Satanás. Amém? Amém? Satanás ele se levanta todo dia para te acusar diante do Senhor, mas toda vez que ele se levanta, ele cai, porque você é fiel na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Nós vamos falar sobre uma passagem que eu gosto muito, sobre algo que está além dos nossos olhos, além da nossa experiência. Nós vamos falar sobre o início do ministério de Jesus Cristo. Tudo que é grande começa pequeno, sabia disso? É de passo em passo, de glória em glória, como disse Paulo, como deixou registrado na palavra de Deus. Mas a sua vitória,
ela é estabelecida na palavra de Deus. Assim como o Senhor nos mostra grandes milagres alcançarão a sua casa também, porque a sua casa está estabelecida sobre a rocha. Amém? Lucas capítulo 5, quem encontrou, diga amém. Amém. Amém, glória a Deus, aí. Salva de palmas para Jesus, coisa linda. O Edilson aí, buscando a intimidade com o Senhor, a intimidade com a palavra. Amém, Edilson, glória a Deus. Lucas capítulo 5, Juju, vai lá. É isso mesmo, é o terceiro evangelho, capítulo 5. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava de junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso é muito forte. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Amém. Deixa a sua Bíblia aberta e feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua santa, maravilhosa e poderosa palavra. Que o Senhor venha, meu bom Deus, por misericórdia e graça, mais uma vez, falar às nossas vidas essa noite, que o Senhor venha nos transformar, que nós possamos sair daqui, meu bom Deus, ainda mais fortalecidos em Ti, fortalecidos na nossa fé, para que nós possamos conquistar lá fora, Deus. Conquistarmos almas, conquistarmos, meu bom Deus, segundo a Tua vontade e o propósito que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Porque sabemos, meu bom Deus, que muito mais o Senhor tem para nós. O Senhor quer nos levar para um outro nível, Pai. Então nos prepara para que nós possamos alcançar esse nível em nome de Jesus. Que a partir de agora o meu eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Ritiele, que Deus continue te usando poderosamente. Amém. Palavra linda. Não é quantidade, é qualidade. Amém? É qualidade. Quanto mais a gente se dispõe, quanto mais a gente se disponibiliza, mais Deus usa. E quanto mais intimidade, quanto mais você se dispor a fazer a obra do Senhor, mais segurança você vai sentir. Não em você mesma, mas você vai saber que Deus supre no momento necessário. Amém? Que Deus continue te honrando poderosamente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu gosto muito do livro de Lucas. O livro de Lucas, ele tem uma peculiaridade. Diga para o seu irmão, peculiaridade. Palavra difícil, pastor? É uma particularidade. O livro de Lucas, ele foi escrito por um doutor. Lucas, ele era médico. Ele não era uma pessoa simples, uma pessoa do campo, um mero pescador, como era o caso de Simão Pedro. Como nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de Pedro. Basicamente, esta passagem gira em torno de Pedro. Só que Pedro, a gente poderia dizer, a palavra de Pedro não tem muita validade, não tem muito peso, porque Pedro era um turrão, era uma pessoa sem estudo, era uma pessoa do povo, era um popular. Mas Lucas não. Quando eu leio o Evangelho de Lucas, me dá uma segurança espiritual muito grande para pregar. Porque eu estou falando de uma pessoa culta, de uma pessoa estudada. Uma pessoa que teve
o devido cuidado de fazer pesquisas sérias, pesquisas históricas a respeito da pessoa de Jesus. Ele teve cuidado no pesquisar e no relatar, para que ele pudesse ser o mais exato possível. Então, o texto que você tem diante de você, você pode depois em casa olhar, analisar esse texto. É um texto cuja qualidade da sua escrita ele é diferenciado dos outros 3 evangelhos. Justamente por causa dessa habilidade que Lucas tinha com as palavras. Lucas, ele é muito parecido, escreve de uma forma muito parecida à de Paulo, justamente por causa dessa qualidade do conhecimento, da cultura que esses 2 homens de Deus carregavam. Então você pode ter certeza absoluta que o que está relatado aqui só foi escrito depois de muita certeza daquilo que lhe chegou, que chegou até Lucas para que ele, por meio do Espírito Santo, deixasse registrado para as nossas vidas. Esse texto me dá muita segurança porque fala de um milagre sobrenatural na vida daquelas pessoas. Pessoas simples como eu e você, mas separadas para fazer a diferença na terra. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus não te trouxe para esse lugar, para essa terra, para os Estados Unidos da América, para Orlando, para você viver uma vida natural comum. Deus trouxe você para esse lugar para mudar a sua história completamente. Amém. Nós estamos diante de homens comuns, de homens simples, que foram transformados de maneira poderosa pelo Senhor Jesus. Como, pastor? Eles deixaram de ser ou de praticar as suas profissões naturais, comuns, para fazerem aquilo que Deus havia preparado para que eles fizessem. Mesmo sabendo que eles não estavam preparados. A diferença é que eles disseram sim para o chamado de Jesus Cristo. Eu tenho uma pergunta para você esta noite. Você tem dado a sua resposta para Jesus? Vamos além. Qual tem sido a sua resposta para Jesus? Sim ou não? A porta está sempre batendo. Jesus está sempre chamando. Qual é a nossa resposta para Jesus? Observe bem. A palavra do Senhor diz que Jesus ele chegou ao lago de Genezaré. Lago de Genezaré é a mesma coisa de dizer Mar da Galileia. Mar da Galileia, não sei se você sabe, se conhece um pouquinho de geografia bíblica, mas é um lago bastante extenso que você não consegue ver a outra margem. A nossa capacidade de enxergar uma distância é até 5 quilômetros. Além disso, nós não conseguimos mais. A perspectiva impede com que nós consigamos enxergar além disso. Mas o Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ele tem 21 quilômetros de extensão, 13 quilômetros de largura. É praticamente um lago que, se você estiver diante dele, você vai ter a impressão que está diante do mar, de tão grande. Então, Jesus chega neste lugar e logo no verso 2 está registrado algo muito interessante. Em primeiro lugar, como sempre, onde Jesus ia, muitas pessoas estavam seguindo Jesus. Uma multidão atrás de Jesus Cristo. Mas preste atenção nisso. A grande maioria das pessoas que buscam Jesus vão ficar sempre no raso. Vão ficar sempre no básico. Mas Jesus quer te levar para algo mais profundo nessa noite. Deus, ele quer te tirar simplesmente das palavras, do ouvir o som da voz dele, para você viver algo com ele sobrenatural. Multidão vai atrás de milagre, mas apenas os escolhidos, apenas aquelas pessoas com quem Deus tem um propósito, com quem Deus tem um chamado, que são capazes de viver o milagre. Eu estou diante de pessoas, não só multidão, mas chamadas para viver milagre na presença de Deus. Agora, algo muito interessante nessa passagem me chama a atenção. Logo no verso 2, nós percebemos aqui que os pescadores, eles haviam trabalhado a noite inteira e eles estavam decepcionados, porque eles não conseguiram pescar absolutamente nada. Olha só, meu irmão, guarde isso. A vida ela é dura para todos. O sol, ele nasce igual para justos e para injustos, é o que diz a palavra do Senhor. Um dia é bom, outro dia é mais fraco um pouco, mas é muito importante que você jamais deixe de preparar as suas redes, lavar as suas redes para o dia seguinte, porque amanhã
tem milagre chegando na sua vida. Amém. Em nome de Jesus. O que importa não é o que você está vivendo hoje, mas a fé que você alimenta hoje para pescar amanhã. Deus vai sempre testar a sua fé. Porque dizer que é crente, dizer que crê no milagre é fácil, mas aguardar o milagre, permanecendo na fé, que faz a diferença. A palavra do Senhor mostra aqui que haviam aqueles homens no verso 2, e os pescadores então eles estavam desembarcados, eles haviam desembarcado, e eles estavam então lavando as suas redes. Meu irmão, não desanima quando a vida apertar. Não é porque hoje está sendo difícil que amanhã as coisas não vão mudar. Sabe por quê? Porque você serve a um Deus vivo. Diga para o seu irmão, você serve a um Deus vivo. Esse Deus vivo, ele está vendo a manifestação da sua fé hoje. Esse Deus vivo, ele está se admirando com as suas palavras, com as suas ações, com as suas atitudes. Foi o mesmo Deus vivo que lá atrás viu Ritiel e Diego passando dificuldade, mas mantendo a chama da fé acesa. Aleluia. No momento de dificuldade, me impactou aquele testemunho seu. Nós estamos comendo hoje, mas amanhã é Deus quem vai prover. Aleluia. Nós estamos comendo hoje, mas o do Senhor, o dízimo do Senhor está separado. Não toco no dízimo do Senhor. Amém. Olha, meu irmão, é isso que faz a diferença. Porque no dia seguinte, quando era necessário, Deus proveu. Amém. Deus proveu, mandou um carro cheio. Esse tipo de testemunho mexe comigo, sabe? Mexe comigo, porque é gente que eu conheço, é gente que está dentro da minha casa, que eu estou dentro da casa dele. Isso não é um testemunho que eu estou ouvindo no YouTube, que está passando na televisão. É de gente que está falando, Deus é fiel. Aleluia. Diga para o seu irmão, Deus vai ser fiel na sua vida também. Deus é fiel na sua vida. Amém, amém. Na sua necessidade, a fidelidade do Senhor se manifestará, em nome de Jesus. Amém? Então continua fazendo aquilo para o qual você foi levantado. Continua trabalhando, continua levantando cedo, continua fazendo a sua parte. Ainda que o dia seja fraco, continua lavando as suas redes. Deus vai fazer você pescar abundantemente, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus continua aqui no verso 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando, ensinava do barco as multidões. Meu irmão, Deus está preparado, disposto, disponível a fazer milagre na sua vida. Amém. Mas a partir do momento que você entender que em primeiro lugar vem os interesses do Senhor, Deus estará então te entregando cada vez mais oportunidades para fazer milagre na sua vida também. Meu irmão, a palavra do Senhor ela é clara, viva e eficaz. Coloque em primeiro lugar o reino e a justiça. E quando você fizer isso, todas as demais coisas serão acrescentadas. Essa é uma verdade que nós precisamos viver, colocar em prática. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender das promessas que faz. A palavra do Senhor diz que Jesus, em primeiro lugar, ele foi cuidar dos interesses do Pai. Aleluia. Em certo momento perguntaram para Jesus, Jesus, o que é que o Senhor veio fazer aqui? Eu vim cuidar dos negócios do meu Pai. Aleluia. E o negócio do meu Pai se chama almas. O negócio do meu Pai se chama salvação. Deus quer usar a sua vida para pregar para as pessoas que ainda não conhecem de Jesus. Amém. Que ainda não ouviram falar sobre Jesus, ou se ouviram, foi aquilo apenas de modo superficial. Jesus vai usar a sua vida para fazer com que outras pessoas se aprofundem no Espírito Santo. Aleluia. Deus vai usar a sua vida de maneira sobrenatural. Meu irmão, coloque em primeiro lugar o reino e a justiça, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Jesus não falou para Pedro, veja bem, Jesus não fez nenhuma promessa para Pedro. Pedro, vai lá, primeiro me leva, nós vamos pegar a palavra e depois eu vou resolver o seu problema. Não, você tem que confiar. Se você está no barco com Jesus, confia, porque Ele sabe da sua necessidade. Amém. A palavra do Senhor diz que antes mesmo que nós sejamos capazes de pensar em esboçar um pedido para Deus, Ele já sabe o que vai sair de dentro do nosso coração. Aleluia. Deus sabe das suas necessidades. Amém. Diga para esse crente que está do seu lado, Deus sabe das suas necessidades. Não se preocupa. Não se preocupa, faz a obra. Diga para essa pessoa, faz a obra. Pastor, mas eu não tenho chamado pastoral. Não tem problema, faz a obra assim mesmo. Pastor,
eu não tenho chamado para cantar, não tem problema não. Fala do jeito que você sabe, de uma maneira simples, errando no português, errando no inglês, não tem problema não, mas deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, sabe por quê? Porque a maneira que Deus vai te usar, Ele não vai me usar. Ele não vai usar a pastora, não vai usar o irmão Diego. Deus vai usar você com as suas capacidades, com as suas habilidades para ganhar almas para o reino. É só isso que interessa, mais nada. Pastor, me prova. Prova. Naquele momento, a única coisa que Pedro sabia fazer era pilotar um barco. Pedro foi utilizado para que Jesus fosse para determinado ponto do mar da Galileia ou do lago de Genezaré para pregar o evangelho. Do jeito que você sabe, Deus vai te usar. Amém. Com as suas habilidades, Deus vai te usar. Amém. Com os seus recursos, Deus vai te usar. É com o seu vocabulário que Deus vai te usar. Amém. É no seu trabalho que Deus vai te usar. É na maneira que você trata os seus filhos que Deus vai te usar. É na maneira que você trata a sua esposa que Deus vai te usar. Deus vai te usar. Isso eu posso garantir. Quem recebe diz amém. Glória a Deus. Jesus, ele ensinava para as multidões. Aqui no verso 3 está muito claro a respeito disso. No verso 4, a palavra diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Eu fico me imaginando no lugar de Pedro. Pedro, ele era uma pessoa experimentada na pescaria. Pedro era pescador. Qual era a profissão de Pedro? Pescador. E eu fico imaginando Pedro, depois de passar uma madrugada inteira, uma noite inteira, lançando rede de um lado, lançando rede do outro, não pescando absolutamente nada, ouvindo isso de Jesus. Meu irmão, a gente tem que parar de questionar a Deus sobre o que está acontecendo. A gente tem que parar de perguntar, tentar colocar Deus contra a parede. A palavra do Senhor diz assim: não tentarás ao Senhor teu Deus. E às vezes, quando nós questionamos demais, nós estamos tentando ao nosso Deus. Porque quando Deus quiser, Ele revela o motivo. Se Ele quiser revelar, Ele é Deus. Se Ele não quiser revelar, Ele continua sendo Deus. Deus é Deus na sua vida. Deus se mostrando, Deus mostrando a sua face, Deus mostrando o propósito, Deus mostrando o motivo, Ele é Deus. Mas se Ele não falar absolutamente nada disso, Ele vai continuar sendo Deus. A sua função é crer. Você não foi chamado para questionar. Você não foi chamado para levantar pontuações diante de Deus. Senhor, mas veja bem, eu sou experimentado. Jesus, o Senhor sabe falar, o Senhor é orador, o Senhor é um pregador, o Senhor ensina, o Senhor é um mestre, o Senhor é um profeta. Não, Pedro foi muito sábio. Preste atenção no que Pedro fez. No verso 5, a palavra do Senhor diz assim: respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Presta atenção. Deus, principalmente no começo da caminhada dos novos convertidos, foi assim comigo. Deus trabalhou assim comigo. Ele não pede a nossa fé logo no começo. Veja bem, se você souber obedecer o que a palavra diz, Ele garante o resto. A única coisa que nós precisamos é estar abertos a obedecer. E servo obedece sem questionar. Filho obedece sem questionar. O filho rebelde, ele quer saber de tudo. O filho rebelde, ele quer perguntar, ele quer saber o motivo, ele quer discutir, ele quer bater boca com você. Não. Essa igreja não tem, não. Não, lógico que não. Eu estou exemplificando. Não estou falando aqui não. Aqui é só bênção. Mas veja bem, o filho, ele, mesmo sem entender, mesmo sem crer, o que Pedro está dizendo é o seguinte: Jesus, olha, eu não tenho fé para isso não. Ele está dizendo claramente, eu não tenho fé para isso não, mas já que é o Senhor que está me pedindo, eu vou fazer. Meu irmão, para de questionar Deus. Nós precisamos, Senhor, mas por que está acontecendo isso? Senhor, eu vou na igreja todo fim de semana. Minha casa de paz está sempre aberta para o Senhor. A minha célula está uma bênção. Para de questionar Deus, meu irmão. Nós precisamos parar de questionar e simplesmente confiar. Veja bem, a maioria aqui é pai já, mãe. Coisa mais linda que existe é um filho pequeno. Porque tudo que você fala para o filho pequeno, ele acredita. Tudo que eu falo para o Rafael até hoje, Rafael é muito puro, muito ingênuo, para a glória de Deus, ele acredita.
Se eu falar com ele, Rafael, pula daí que o papai te pega. Rafael vai pular, o Bernardo vai fazer a mesma coisa também. Por quê? Porque confia. O Senhor Jesus disse que nós devemos ser com o nosso Pai espiritual, com o nosso Criador, com o nosso Pai celestial, como criancinhas. Porque criança crê sem questionar. Nosso maior desafio é separar a nossa fé do nosso racional. Porque nós paramos para pensar assim, não, mas isso é complicado, porque pela experiência que eu tenho... Eu estou falando de mim, claro. Eu vou dar um exemplo muito prático. Eu, por exemplo, tá? Quando eu comecei na caminhada com o Senhor Jesus, meus irmãos, eu tinha uma dificuldade tremenda até Deus fazer algo sobrenatural. Foi logo no comecinho, com relação a dízimos. Eu tinha muita dificuldade. Imagina, advogado, com mais de 10 anos de prática, né? Acostumado a ouvir aí na televisão aquelas reportagens do maligno também, justamente para minar a fé das pessoas a respeito de pastores que roubam dinheiro, pastores que fazem isso, pastores que fazem aquilo outro, tá? Veja bem, Deus sendo Deus, ele não coloca pano. Deus sendo Deus, ele permite que tudo isso aconteça. Para testar o quê? Para testar a nossa fé. Nossa fé está no pastor que não está fazendo correto? Nossa fé está no homem que está errando diante de Deus? Veja bem, são duas coisas diferentes. Uma coisa é entre o pastor e Deus. Outra coisa é entre eu e Deus. O seu relacionamento com Deus não tem nada a ver com o seu relacionamento comigo. Nós precisamos aprender a separar essas coisas. E continuando, então eu tinha muita dificuldade porque eu via essas reportagens na televisão e aquilo me alimentava minha raiva. Gente, mas pastor é ladrão mesmo, né? Olha só. E eu aqui hoje pregando sobre dízimo e oferta, tendo a maior facilidade de falar, né? Sabe por quê? Porque Deus vai te testar na sua palavra. Sabia disso? Deus vai testar você naquilo que você diz. Então, eu tinha muita dificuldade, né? Mas eu obedeci a Deus. Em determinado momento, eu, no culto, né, dei tudo que tinha na minha carteira. Mas eu não fiz prova com Deus, não, é porque era o que tinha. Eu já estava com a carteira aberta, eu fiquei sem graça de fechar a carteira e guardar ela no bolso, né? Eu falei, meu Deus, só essa notinha aqui, então vai embora. No outro dia, não foi semana que vem, não foi no outro mês, não foi no ano seguinte, no outro dia, Deus me deu 15 vezes mais do que estava na carteira. Amém. Você está entendendo? Um dinheiro que não estava esperando receber. Ah, pastor, mas então Deus é esse Deus assim raso? Não, isso não tem nada a ver. É porque eu precisava ser testado naquela área, na área financeira. Porque era isso que me bloqueava com relação a Deus, a ter uma intimidade, um relacionamento com Deus. Então Deus, ele se manifestou na minha vida no dia seguinte. Deus fez vir ao escritório uma cliente para uma audiência. O filho dessa cliente já havia pago o meu trabalho. Eu tinha cobrado mais caro. Eu não era um advogado barato, não. Eu cobrava mais caro do que todo mundo, né? Se, por exemplo, o pessoal cobrava 1.000, eu cobrava 1.500. Né? O meu preço era assim, né? Graças a Deus, Deus sempre me deu muita capacidade, vencia, ganhava. Não falo isso para honra e glória minha não, tá? Estou falando isso para exaltar ao Deus a quem servimos, né? O filho dela já tinha pago o trabalho e ela veio e depositou esse cheque no meu bolso. Eu falei, não, o trabalho já está pago. Não, isso aí, eu não sei por que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo porque, enfim, não sei por quê. Então era uma pessoa segura. Era uma pessoa que tirar dinheiro dela era difícil, né? Não sei por que eu estou fazendo, não, mas aqui, ó, isso aqui é um agrado para você. Na hora Deus te lembrou. Aí, na hora, o Espírito Santo falou comigo. Sabe aquele dinheiro que você entregou ontem? Agora faz a conta aí. Era 15 vezes mais. Não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Amém. Deus precisa da sua obediência. Amém, meus irmãos? Amém. Deus, ele tem algo conosco que é sobrenatural, vai além de todas essas questões naturais. Sabe o trabalho que você executa hoje? Deus vai utilizar você no seu trabalho para cumprir o propósito que ele tem para a sua vida. Amém.
Eu estava falando sobre chamado. Ah, pastor, mas eu não tenho chamado para tocar, eu não tenho chamado para o altar. Mas tem tanta coisa para fazer que é tão importante quanto e faz a máquina girar junto. Você pode ajudar na limpeza, você pode ajudar no evangelismo, na rua ou lá fora, convidando as pessoas para virem para a igreja no culto, para estarem conosco numa casa de paz, numa célula. Deus vai te usar, meu irmão, a partir do momento que você se deixa ser usado pelo Espírito Santo. Amém? Quando acabou de falar, então, Simão fez ao largo, lançai as vossas redes. No verso 5, então, Simão diz assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Meu irmão, coloca na sua cabeça, faz um trato com Deus hoje. A partir de hoje, eu obedeço. Obediência está muito ligado à fé, sabia disso? Porque você obedece, mesmo crendo que aquilo não vai dar em nada. Se você obedecer, eu tenho certeza que Deus vai te surpreender. Amém. Toda vez que você opta, eu estou diante de um caminho, ele se divide em dois: obediência e desobediência. Se você seguir sempre pelo caminho da obediência, Deus vai honrar a sua fé. Obediência aqui, obediência à palavra de Deus. Obediência àquilo que Deus falar com você, aquilo que Deus confirmar no seu espírito. Obediência àquilo que Deus te revela na palavra. Obediência à voz do homem de Deus. Obediência à voz do Espírito Santo. Obediência, obediência, obediência gera milagre na sua vida. Amém. Diga para o seu irmão: obediência gera milagre na sua vida. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e romperam-se-lhe as redes. Meus irmãos, veja bem. Às vezes num lago apertado, de dimensões reduzidas, pode fazer diferença se você joga a rede do lado direito ou a rede do lado esquerdo. Às vezes o cardume, ele passa de um lado para o outro porque o espaço é reduzido. Mas num espaço amplo, de um lago a nível de um mar, como é conhecido, o Mar da Galileia, não faz diferença nenhuma. Você lá no meio do lago ou do Mar da Galileia, se você lança do lado direito, se você lança do lado esquerdo, não faz diferença nenhuma. As pessoas, os homens experientes, vou insistir nisso, eles já haviam tentado pescar a noite inteira e não conseguiram absolutamente nada. Entenda de uma vez por todas, se você não tiver Deus trabalhando por você, você vai trabalhar com as forças do seu braço e não vai ter resultado nenhum. Mas a partir do momento que você confia, que você obedece, quem trabalha para você é Deus. A palavra do Senhor diz assim, que Ele trabalha para os seus enquanto dormem. Ah, pastor, as coisas estão difíceis. As portas estão difíceis. O que o senhor me aconselha? Vai para casa. Vai para casa, dorme, descansa, curte a sua família, porque enquanto você estiver dormindo, veja bem, dormir e descansar. Descansar na cama, não descansar no Senhor. Enquanto você estiver dormindo e descansando, Deus estará trabalhando para você. Eu profetizo em nome de Jesus. Receba para a glória de Deus. Amém? Amém. Salva de palmas para Jesus. Aleluia. É assim que Deus faz, meu irmão. É na obediência. Veja bem, a palavra do Senhor diz, então que eles apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. A palavra do Senhor não revela que isso acontecia com regularidade. A palavra do Senhor não mostra que este era um fato comum. Porque se fosse um fato comum, ele não teria sido registrado. Só ficou registrado porque foi um fato incomum. O que Deus vai fazer na sua vida vai ficar registrado na sua vida e vai virar testemunho no altar. Milagre se transforma em testemunho e fica registrado para a posteridade. Vou repetir, vai acontecer milagre na sua vida, que vai ficar registrado na sua memória, na memória dos seus filhos, no seu espírito e vai impactar a vida de outras pessoas. Mesmo que você não esteja aqui mais, as pessoas vão falar de você, do milagre que aconteceu na sua vida, do milagre que aconteceu na sua casa, no seu trabalho, da multiplicação e do transbordo que Deus vai provocar em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! O resultado de quem confia, veja bem, eu não estou falando da pessoa de fé não,
Eu estou falando da pessoa que confia e da pessoa que obedece. É prosperidade. Deus tem prosperidade para a sua vida. Veja bem, Deus não tem nenhum problema em prosperar as pessoas que nele creem. As pessoas que têm o coração no lugar correto. Se o seu coração estiver em Deus, Deus vai te entregar. Vou repetir. Se o seu coração estiver em Deus, Deus vai te entregar. Vou dizer mais uma vez que tem gente voando. Se o seu coração estiver em Deus, se a sua obediência estiver em Deus, se você crer que Ele faz para você, Ele vai te entregar. Em nome de Jesus. O seu coração estando no lugar correto, Deus não tem nenhum problema em prosperar. Deus não tem problema em abençoar aqueles a quem Ele conhece. Aqueles com quem Ele tem intimidade. Sabia disso? Quem tem problemas com dinheiro geralmente é o ser humano, é o homem. O homem é que tem dificuldade de trabalhar com dinheiro. Veja bem, meu irmão, dinheiro é um recurso. Vou repetir, dinheiro é um recurso. Você foi colocado nesta terra para dominar sobre o dinheiro. Não é o dinheiro que vai dominar sobre a sua vida. Amém. Vou repetir, você domina sobre o dinheiro. Você domina sobre o dinheiro. Você tem dinheiro. Não é o dinheiro que te domina, não é o dinheiro que te tem. Você não é servo nem de Faraó, muito menos de Mamon. Você é servo do Deus vivo, que ouve a sua necessidade, ouve a sua oração, sabe da sua necessidade e te prosperará a 30, 60 e a 100 por um. De forma a fazer com que o seu barquinho, ele tenha tanto que quase virá a pique. Mas ele vai fazer isso para mostrar que ele é Deus na sua vida. Quem recebe diz amém. Aleluia. Glória a Deus. No verso 7 diz assim: então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Meu irmão, Deus vai te prosperar para você transbordar na vida daquele que ainda não conhece Jesus. Sabia disso? Deus vai te dar recursos para que você invista na obra, para que nós juntos possamos alcançar mais almas. Deus vai usar a sua vida, a vida daquele que crê, a vida daquele que obedece, a vida daquele que entregou a sua vida para Jesus, para alcançar outras vidas. Você é transbordo na vida de alguém. Você vai transbordar fé, você vai transbordar confiança, você vai transbordar experiências com Deus, testemunhos. Deus vai usar a sua vida para transbordar na vida daquele que ainda não crê, na vida daquele que ainda não tem intimidade. Deus quer aumentar a intimidade com gente aqui essa noite. Deus quer aumentar a intimidade com você aqui essa noite, porque quando Ele fizer isso, muitas pessoas que não criam em Deus vão passar a crer. Vão passar a crer pelo que eles vão ver na sua vida. Pô, Diego, o que está acontecendo, hein? Veio para Orlando e o negócio aqui ficou bom. É para a honra e glória do Senhor Jesus. Senta aqui que eu vou te contar o que Deus fez na minha vida. E se Ele fez na minha, Ele vai fazer na sua também. Aleluia, é assim que Deus faz. É assim que Deus faz, meu irmão. Me prova na palavra, pastor, a gente já vai chegar lá. Calma que a gente vai chegar lá. Meus irmãos, Deus não tem nenhum problema com prosperidade. Deus não tem nenhum problema com dinheiro. A palavra dele diz que Ele é dono. Veja bem, Ele é dono de todo o ouro, de toda a prata. Mas tudo que Ele criou aqui é para que nós tenhamos domínio. Nós é que mandamos. Diga para essa irmã ou para esse irmão que está do seu lado: quem manda é você. Quem manda é você. É você que tem o poder de decisão. Hoje eu tenho duas situações diante de mim. Se eu for trabalhar, eu vou ganhar 5 vezes mais. Eu vou fechar um mês se eu for trabalhar hoje, no domingo. É o culto ou é para ganhar o mês inteiro em um dia só? Satanás vai vir com esse tipo de proposta. Sabia disso? É hoje. Hoje é quarta-feira, hoje tem célula, hoje tem grupo de crescimento. Hoje tem lar de paz. Mas se eu ficar só um pouquinho até mais tarde no meu trabalho, eu vou chegar mais tarde na casa de paz, no lar de paz, mas vou ganhar 50% mais do meu dia. Qual vai ser a nossa opção? A palavra de Deus diz que se a gente for fiel no pouco, quem coloca sobre muito?
É Deus que coloca sobre muito. Às vezes você tem esses números e você pode se deixar enganar pelos números. Meu irmão, Satanás é sujo. Satanás vai utilizar de artimanhas, de situações, vai utilizar de pessoas para tentar te enganar. A palavra do Senhor não diz que ele é bobinho, não. A palavra do Senhor diz que Satanás ele tem artimanhas, as astutas ciladas de Satanás. Astuta significa inteligente. Ele sabe como passar a rasteira nas pessoas, mas não na sua vida, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre a sua cabeça e diz assim: eu não me deixo levar pelas ofertas de Satanás. Eu pertenço a um Deus vivo, que cuida de mim, da minha casa, da minha família e dos meus interesses em nome de Jesus. Receba. Amém? Em nome de Jesus. Satanás não tem poder de te enganar. Satanás não tem poder de te comprar com um prato de lentilhas. Um servo de Deus vendeu a sua herança por um prato de lentilha. Ele foi, depois futuramente eu vou pregar sobre isso, ele foi matar uma necessidade do momento. O nome dele era? Quem era? Hã? Esaú ou Ismael? Esaú, muito bem. Esaú, eu ia falar Ismael. Eu ia falar Ismael. Era Esaú mesmo, tá certo. Esaú, ele vendeu a herança. Ele vendeu a primogenitura por causa de uma necessidade de momento. Isso é muito forte. Você não pode vender a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus por causa de uma necessidade de um momento, por causa de um ganho momentâneo. Porque esses pequenos ganhos que você pode ter aqui vai refletir lá na frente, você não sabe como. Talvez uma grande necessidade que Deus estaria disposto e disponível para te entregar a bênção, por causa de uma acusação fundamentada de Satanás, pode roubar a bênção da sua vida, da sua mão, da sua família. Então, muito cuidado com essas artimanhas de Satanás. Lembre-se, o inimigo sempre vai lançar sobre a minha vida e sobre a sua vida ciladas astuciosas, inteligentes. O inimigo ele é muito inteligente, a gente tem que ficar ligado o tempo todo. Se a gente ficar ligado no céu, a gente vai sempre ter escape do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz aqui, no verso 8, olha que impactante isso. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Meu irmão, quando Deus age na vida de uma pessoa, Deus age de forma completa. Quando Deus transforma e quando Deus começa a abençoar, a primeira coisa que nós pensamos é que nós não somos dignos, que nós somos falhos, que nós somos pecadores. Veja bem, tudo que Deus nos dá não é em razão da quantidade de vezes ou horas que nós passamos orando. Não é em razão de quantas vezes nós vimos para o culto. Tudo que Deus faz na minha e na sua vida é por amor. É por graça. O que significa graça? Favor e merecido. Nós não merecemos, mas como Ele é um Pai que cuida, como Ele é um Pai amoroso, que está sempre preocupado com todas as nossas necessidades, Ele nos abençoa. Mas olha o que é um coração verdadeiramente transformado. Reconhece, Senhor, eu não sou digno. Lembra lá do filho pródigo que nós pregamos algumas semanas atrás? Quando ele chegou diante do pai, a primeira coisa que ele falou foi: Pai, Senhor, eu pequei contra ti. Pequei contra Deus. Eu não mereço ser chamado seu filho. Me trata como um dos seus servos. Não, filho, que coisa maravilhosa, você se arrependeu, você reconheceu que você pecou e você está aqui de novo. Sabe o quê? Eu vou te dar um anel de volta, o seu anel. Você tem a marca da promessa, meu irmão. Existe um sangue puro, carmesim, sobre a sua vida. Um sangue que foi pago na cruz do Calvário para você carregar esta aliança com o Senhor.
Essa marca que existe dentro de você, Satanás não consegue apagar, Satanás não consegue tirar, Satanás não consegue ofuscar. Satanás, a única coisa que ele tenta é fazer você se confundir para que você não saiba sobre a sua identidade. Uma vez que nós conhecemos essa identidade espiritual que nós temos, que nós somos filhos e como filhos nós somos herdeiros, porque em Cristo Jesus nós recebemos as heranças que foram prometidas para Abraão. Meu irmão, nós recebemos, nós já temos. Não deixa Satanás te enganar, não deixa Satanás te confundir, muito menos roubar suas bênçãos. Você, em Cristo Jesus, já é mais que vitorioso em todas as coisas. Receba em nome de Jesus. Salve de palmas para o Senhor. Aleluia. Meu irmão, um coração transformado, um coração que reconhece ser pecador, ele é um coração grato, é um coração reverente. E como eu disse, olha só que coisa linda. No verso 8, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se, reverência diante de Deus. Nós fazemos isso por amor, não é por religiosidade, não é para mostrar para outras pessoas, não é para impactar a vida de ninguém. Nós estamos fazendo para quem? Nós estamos fazendo para o nosso Pai. Nós estamos fazendo por amor. Quando você se ajoelha, quando você busca a presença do Pai, quando você chora na presença do Pai, você faz isso porque você sabe que tem alguém te ouvindo. O nosso Deus, ele vai reconhecer cada um desses atos, cada uma dessas atitudes de reverência, de gratidão diante dele. Pedro, ele foi reverente diante do Senhor Jesus. E olha que interessante no verso 9. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Lembra lá atrás que quando eu disse que quando Deus abençoar a sua vida, Deus vai impactar a vida de outras pessoas por meio da bênção? Meu irmão, esteja disposto e disponível a receber as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor é para a sua casa, para a sua família. Você foi escolhido, chamado, preparado e levantado como baluarte do Deus vivo. Amém? Você não é um qualquer. Você não está nesse lugar à toa. Você não está ouvindo essa mensagem por coincidência. Não tinha mais nada para falar. Não, Deus não age na coincidência. Se você está ouvindo, é porque tem um propósito. Diga para o seu irmão, se você está aqui hoje... Não, diga com voz de profeta. Se você está aqui, é porque Deus tem propósito. Deus tem projeto. Aleluia. As bênçãos que Deus fizer na sua vida, as bênçãos que Deus te entregar, os milagres que Deus te proporcionar viver, vai ser para impactar a vida de outras pessoas. Tudo que Deus faz na minha e na sua vida é para impactar mais vidas. O que Deus quer é levar o planeta inteiro, o mundo inteiro para o céu. E se nós permitirmos, se nós estivermos disponíveis, Deus faz. Amém? Deus vai fazer na sua vida, viu, Rafa? Deus vai fazer na sua vida, viu, Bernardo? Maria, Juju, Lulu, que saiu, Gabriel. Amém, Gabriel? Deus vai trabalhar na sua vida, meu irmão. Chega para o lado um pouquinho, Juju. Deus tem coisa grande para você, Gabriel. Amém. Aonde você quer chegar, quem define é você. Porque Deus te leva. Amém. Aonde você quiser. Sabia disso? Aonde você quiser, Deus te coloca, porque Deus tem projeto na sua vida. Pastor, se eu falo isso para todo mundo, é verdade, eu falo, porque Deus tem. Amém. Deus tem um projeto individual para mim, tem um projeto para você, para que o nome dele seja glorificado. Amém. É só você dizer, eu quero ser engenheiro. Vai ser para a glória de Deus? Quando você estiver construindo pontes, edifícios, arranha-céus, vai ser para glorificar Deus? Ou vai ser para massagear o seu ego? Entende o que eu estou dizendo? Se você colocar Deus na frente, em primeiro lugar, de tudo que você fizer, Deus vai te colocar como príncipe nessa nação. Amém. Sabia disso? Para quê? Para que quando você estivesse falando para TVs, quando você estiver falando para pessoas que decidem, para políticos, você exaltar o nome do Deus vivo, Deus vai continuar te honrando e te colocando em lugares cada vez mais altos. Amém, Jesus. Sabia? Porque Deus não tem problema com isso. É Ele que coloca, é Ele que tira. Ele manda e desmanda. Ele faz e desfaz a hora que Ele quiser. Ele é Deus. E uma das características dele é ser o todo
poderoso. Se você der lugar, Deus vai fazer. Amém. Glória a Deus. Salva de palmas para Jesus. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Para quê? Por que Deus honra o homem? Deus honra o homem para o homem honrar a Deus. Uma vez que Deus entrega a honra para alguém, a honra é para ser devolvida. A palavra do Senhor diz, a honra a quem honra. E quem honra o homem primeiro é Deus. Então, Deus honrou o homem deve honrar a Deus. É para dizer, quem fez foi Deus. Quem fez foi Deus. Abraão, ele foi enviado para uma guerra, um exército gigantesco, e Abraão foi com 300 homens. Era impossível, naturalmente falando, vencer essa guerra, 318. Abraão foi para a guerra e voltou vitorioso. Todos os despojos da guerra foram para uma outra pessoa, porque ele não queria não queria que dissessem que quem enriqueceu ele foi o rei, então ele deu para outra pessoa os despojos da guerra. E quando perguntavam para ele, quem é que fez, Abraão? Foi Deus que fez. Sabe por quê? Porque o impossível é Deus quem faz. O impossível na sua vida é Deus quem faz. Pastor, não estou entendendo nada. Quando você tiver um laudo pericial de um perito, de alguém que entende, de um profissional, de um médico, por exemplo, olha, é isso, você está com a vida marcada, o seu prazo é tal, de validade é tal. Você vai dizer, não, existe um maior do que você, que é o médico dos médicos. E quem dá a palavra final é ele. Veja bem, existia um rei que tinha um prazo de vida marcado, 3 dias. Vai lá e avisa para o rei, ele só tem 3 dias. O que esse rei fez? Ele virou para o canto, ao invés dele falar com os homens, ao invés dele buscar conselho dos seus doutores, dos seus médicos, ele virou para o canto, ele estava deitado, virou para o canto da parede e foi conversar com quem podia resolver. Antes do profeta sair das imediações do palácio, Deus fala, opa, volta lá e avisa o rei. Por causa da oração dele, eu estou dando para ele mais 15 anos. É assim que Deus faz. Quem dá a última palavra na sua vida, meu irmão, é Deus. Creia nisso. Vou repetir porque você não entendeu. Quem dá a última palavra na sua vida é Deus. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Verso 10. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que creram nos seus sócios, disse Jesus a Simão, não temas, doravante será pescador de homens. Vou te perguntar mais uma vez, o que é que você veio fazer aqui nos Estados Unidos? O que é que você veio fazer na cidade de Orlando? Porque você pensa que você veio para cá, talvez por causa do sol, talvez por causa dos parques da Disney, talvez por causa do calor maravilhoso. Não, Deus tem algo, um projeto maior para você. Deus tem algo mais alto. Deus quer te levar para um próximo nível. Deus vai utilizar você no seu trabalho, mas Ele quer te levar para um próximo nível. Você pode até continuar fazendo as mesmas coisas que você faz, mas Deus quer te levar para o próximo nível. Próximo nível de intimidade, próximo nível de milagre, próximo nível de prosperidade, próximo nível de intimidade com Ele. Coisas grandes tem o Senhor. A partir de agora, você vai pescar homens. Isso você sabe fazer. Nisso você é bom. Mas a partir de agora, eu quero te levar para um próximo nível. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus vai te levar para um próximo nível. Até aqui você fez com as forças do seu braço. Até aqui você fez com as forças do seu braço. Deus vai te levar para o próximo nível. Deus vai te levar para um próximo nível, onde quando você chegar lá, você vai ver Deus face a face. Deus tem coisas maiores para você. Coloque-se de pé, convido o louvor para vir aqui à frente. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora a pergunta que eu tenho para você é... Apaga a luz, por favor, meu amor. A pergunta que eu tenho para você é: você está disposto a deixar tudo por Jesus? Aí, hein? E agora? Olha o que diz o verso 11. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Deixar tudo por causa de Jesus. Pastor, aí agora o senhor pegou pesado. Deixar tudo significa deixar o seu eu para trás. Sabe? Deixar o velho homem para trás. A sua natureza para trás a favor de Jesus.
Se você era pecador, o velho homem vai ficar para trás. Porque agora você é nova criatura em Cristo Jesus. Você deixava as suas vontades falar mais alto, isso vai ficar para trás, porque agora Deus, a vontade de Deus vai falar mais alto na sua vida. Aleluia. Talvez você deixar tudo por causa de Jesus significa você se aproximar mais dele na leitura da palavra, na busca do Espírito Santo, no relacionamento do dia a dia. Talvez seja você abrir a sua casa e falar: pastor, a minha casa é a casa de Deus. A partir de agora, a minha casa serve ao Evangelho. A minha casa serve ao teu reino. A minha casa é uma casa de paz. A minha casa é um grupo em crescimento. Aleluia. Feche seus olhos e comece a orar nesse momento.